Fala, meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fim da Questão. Ivan aqui falando e bora bater um papo sobre o HSLG, fundo de logística da HSI. Vamos dar uma olhadinha no que rolou nesse mês, tá? E já deixando a agenda do dia para vocês. Hoje o dia será dedicado à logística, então primeiro vídeo HSLG, depois vem VILG e XPLG, tá? Então vamos lá. Seguindo aqui, informações do fundo. O fundo de 2020 tem sua taxa de administração, tem taxa de performance também. O valor patrimonial do fundo, 1.393 milhões, uma cota patrimonial em 110,05 centavos. Cota mercado ainda não abriu, né? Então esses dados aqui são de ontem. Ele subiu 1,74, subiu muito aí, fechou em R$ 9,90,10. Voltando para o relatório. Todas essas outras informações a gente vai ver um pouco mais embaixo, tá? Aqui, vamos lá. Em relação ao desempenho operacional do portfólio. Passou a refletir aí um reajuste do IPCA, né, dos últimos 12 meses, 5,13, em um dos contratos do HSI Dutra, um ocupante de 7,3% da ABL total do galpão. Com isso, o valor médio por metro quadrado do galpão subiu de aproximadamente R$ 23,90 para R$ 24,00. O portfólio segue 100% de ocupação, valor médio de locação por metro quadrado cerca de R$ 25,90, considerando competitivo pela gestão em função da qualidade técnica, que é tudo 100% AAA, e localização dos galpões, com todos eles situados num raio máximo de 30 km da capital mais próxima. É aquele famoso last mile, né? O valor por metro quadrado do portfólio encerrou o mês de outubro em R$ 2.828 e um cap rate implícito de 11%. Aqui, pessoal, sobre o valor por metro quadrado, né, do portfólio como um todo, R$ 25,90. Para galpão AAA e Last Mile, eu acho isso aqui muito barato, viu? Eu acho isso aqui muito barato, porque se você for ver o VILG, ele está sendo negociado ali próximo disso e a qualidade dos ativos do VILG não é a mesma qualidade que esse carinha aqui tem. O que impacta bastante aqui é por conta daquele galpão de São José dos Pinhais, que assim, o preço do metro quadrado dele é muito abaixo e acaba puxando para baixo. Se não tivesse esse galpão, esse valor talvez daria um pouco mais alto, já mais condizente com essas informações aqui que nós temos, né, com a qualidade dos ativos dele. Então acaba puxando um pouco para baixo, é mais um motivo aí para a HSI tentar vender isso, né? É se livrar um pouco dessa concentração em Casas Bahia e até para melhorar o preço médio de metro quadrado do portfólio como um todo, né? Sem contar que o negócio da Casas Bahia tem uma novidadezinha aqui que assim, para mim, palhaçada. Para mim foi palhaçada isso. Mas enfim, seguindo aqui, já a gente vê lá, tá? Em relação à notificação sobre o exercício de direito de expansão recebido pelo Mercado Livre, né? Recebido do Mercado Livre, na verdade, a gestão informa que está em tratativas com a companhia e divulgará informações detalhadas assim que os termos forem definidos. Então, para quem perdeu aqui, o que aconteceu? Eles construíram um galpão para o Mercado Livre, o Mercado Livre já assumiu e assim que assumiu, ele já quis expandir esse galpão. Isso aí estava em contrato, né? No contrato de locação. Então, eles querem expandir, querem aumentar o tamanho do galpão e aí a HSI será obrigada a fazer essa expansão aí, né? Agora, a HSI não é dona de 100%, ela tem, eu não vou lembrar a porcentagem, 55%, alguma coisa assim, do galpão. O dono da outra parte é o TRXF. Seguindo, quanto ao espaço atualmente ocupado, o fundo já recebeu em outubro um aluguel referente ao período de 25/9 a 31/9, com 50% de desconto, né, conforme previsto contratualmente. O período de carência parcial de 50% se estenderá por mais 2 meses. Sendo assim, a partir da competência de 25/11, o aluguel passará a refletir o valor integral. Então vai potencializar aqui um pouco o resultado do fundo. Aqui, quanto à distribuição e guidance, o fundo anunciou aí 70 centavos por cota, que dá um dividendo anualizado de 9,7. Eles atualizaram o limite inferior do guidance de distribuição semestral, né, que passa a situar entre 70 centavos
e 76 centavos por cota. Neste mês, realizaram o quarto aumento consecutivo da distribuição, dessa vez com elevação de 2 centavos por cota, né? Novos incrementos poderão ocorrer conforme a consolidação do ambiente de estabilidade da taxa básica de juros, podendo se intensificar diante de sinais de melhora macroeconômica e do eventual início de um corte de juros, né? Então, assim, pessoal, como que eu vejo aqui? Ele tem uma reserva grande, ele gera mais do que 70 centavos, ele poderia estar entregando mais, e assim, ele vai preferir pegar e ficar segurando, porque assim, quando começarem a cortar a taxa de juros aqui, a Selic, provavelmente ele vai começar a entregar mais, porque assim, só pelo fato de cortarem a Selic, os fundos vão andar um pouco mais, e se ele potencializar a distribuição, ele vai andar mais ainda. Então eles meio que querem fazer isso. Querem ficar com uma reserva bem robusta para ano que vem, para quando começar o corte da Selic, ele potencializar aquilo para ele conseguir logo emitir, né? É aquilo. É errado fazer isso? Não, não é errado. Mas assim, pô, para mim eu penso o seguinte, agora que é a hora que o cotista mais precisa do dinheiro dele para aportar, enfim, até porque é o dinheiro do cotista mesmo, sabe? Aí eles ficam com essa mecânica de ficar segurando para depois pegar e começar a entregar para ter o benefício próprio pro fundo, né? Claro, a gente pode pensar, mas o dono do fundo são os cotistas. Isso aqui também é benefício do cotista. O cotista não vai mudar nada. Para ele mudaria mais se ele recebesse todo o dinheiro que ele tem para receber agora do que lá na frente, né? Isso aí vai ser benéfico para quem é o gestor, para quem é o administrador, que tem sua taxa ali, que a taxa é em cima do valor do fundo. Se eles emitem, o fundo aumenta, a taxa dele será maior. Então, assim, aquilo. É certo ou é errado? Não é errado. Sei lá, eu fico muito... Eu particularmente não gosto, tem pessoas que gostam e tudo bem, eu entendo, né? Mas assim, eu particularmente não gosto, eu acho isso aqui sacanagem. Enfim, seguindo aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui na DRE do fundo. Então, o resultado do mês, em outubro, quanto que ele girou? 11 milhões. Total das despesas aqui, quase 3 milhões de despesas. O resultado deu 69 centavos por cota, ele pagou 70. Normalmente ele gera um pouco a mais, ele gera 76, 77. Então, assim, tivemos aqui uma linha aqui de outras despesas um pouco maior, né? Normalmente ela vem mais baixo, e aqui também na despesa financeira acabou vindo um pouco maior do que o normal, né? Mas a gente vê aqui, ó, ele tem 1,19 centavos de reserva acumulada, pegou 1 centavo, gerou, ainda tem 1,18. Aqui no ano de 2025, ele gerou 6,99 e pagou 6,61. Só nesse corrente ano ele tem uma reserva de 38 centavos. Aqui no corrente semestre, segundo semestre, ele tem uma reserva de 20 centavos. Seguindo aqui a gente vê a projeção dos rendimentos, né? De 70 centavos a 76 centavos. Isso aqui é para o segundo semestre, então até dezembro. São 40 mil cotistas, uma liquidez média diária de 685 mil. Os tipos de investidores, que esse investidor original, 60%, é isso que meio que tem a trava ali da liquidez do fundo, né? Porque assim, 60% aqui das cotas estão paradas, não estão em negociação, né? Somente essa parte aqui, e aí acaba diminuindo ali a liquidez do fundo, mas ainda assim é uma liquidez ok. Aqui é a parte que eu falei que eu achei muito palhaçada. Receita contratada por locatário. Então a gente já sabe que a Casas Bahia é o maior de todos, com 1/3 aí da receita, 31,2%, e existia essa notícia aqui, né? Esse aviso. Potencial redução após novas comercializações de 12,5 pontos percentuais. Então ele poderia atingir 19%. Isso aqui, para quem não lembra, ele gastou uma grana absurda com advogado para fazer isso, tudo mais. E assim, foi muito bacana. Eu achei muito interessante. Inclusive, eu acho que no mês passado, ou no mês retrasado, eu até especulei o seguinte. Esse fundo, ele estava caminhando muito bem. E eu falei, pessoal, provavelmente se eles
alugarem uma parte desses galpões aí, que é da Casas Bahia, para um outro locatário, para um outro inquilino muito bom, provavelmente essa cota caminha um pouco mais, porque ele acaba diminuindo o risco em Casas Bahia. E como que eu imaginei que era essa negociação aqui? Tipo assim, ó, tem um inquilino aqui interessado, a Amazon está interessada em metade aqui do galpão da Casas Bahia. Casas Bahia, eu preciso que você desocupe, que a Amazon vai entrar. E aí entraria a Amazon ali e a Casas Bahia continuaria. Eu imaginei que seria dessa forma, eu acredito que todo mundo imaginou que seria dessa forma. Só que não. Foi da seguinte forma. Daqui, do percentual das Casas Bahia, né, 31,2%, diretamente a Casas Bahia está 27,9%. E tem aí 3,3% de sublocação. Então, assim, a Casas Bahia continua ali, mesmo, no imóvel, e a diferença é que ela está sublocando. Então, assim, ela está colocando um outro inquilino lá porque ela está querendo, é como se ela fosse a dona ali do galpão, ela está fazendo a sublocação dele. E aí o principal ponto aqui é o seguinte, deixa eu dar uma olhadinha aqui na notinha de rodapé e ver o seguinte: os imóveis de Contagem e São José dos Pinhais estão totalmente alocados a Casas Bahia, ok. Parte da área é sublocada, correspondente a 3,3% da receita do fundo. Mas ressalta-se que o pagamento integral do aluguel permanece sob responsabilidade total da Casas Bahia. Então, tipo assim, você continua com a mesma disposição em Casas Bahia. Não mudou nada, não mudou absolutamente nada. Se a Casas Bahia pegar esses 31,2% dela, entregar tudo, quer dizer, sublocar tudo para qualquer outra empresa, para o Mercado Livre, você não vai ver aqui o Mercado Livre, vou usar a Amazon. Se ele pegar esses 31,2% alugar para a Amazon, sublocar para a Amazon, você não vai ver aqui a Amazon com um percentual de 31,2%. Você vai ver continuar com Casas Bahia. Então, assim, não mudou praticamente nada. Sem contar o seguinte, como será que esse contrato foi feito? Eu acredito que eles não foram idiotas ao ponto de fazer assim, ó, você pode sublocar aí, você subloca para qualquer pessoa, sem colocar uma trava de valor, alguma coisa assim. Porque assim, se isso não foi feito, e eu duvido muito que eles fariam um negócio desse, eles não são tão idiotas a esse ponto, o que você faz? Casas Bahia paga um valor médio de R$15 o metro quadrado. Aí tem uma pessoa querendo alugar, Casas Bahia chega e fala assim, ó, eu te alugo aqui uma parte, mas eu quero R$20 o metro quadrado. E aí assim, ela tá ganhando R$5 o metro quadrado. Esses R$5, como é que é? Vai direto para Casas Bahia, tem alguma trava ali que qualquer valor a mais que ela alugar vai para o fundo. Assim, isso aí também não ficou explicado, né? Mas assim, para mim isso é questão básica, é questão de bom senso, você pegar e colocar um tipo de trava desse, né? Eu acredito que você não seja tão idiota de fazer uma benesse dessa aqui para Casas Bahia. Sendo que no final das contas não mudou nada, gastou um dinheiro absurdo com advogado para mexer no contrato, para fazer alguma coisa assim, para no final das contas a exposição em Casas Bahia continuar a mesma coisa. Se a Casas Bahia alugar esses 12,5% de pontos percentuais ali da área dela, Casas Bahia continua sendo responsável pelo pagamento do aluguel inteiro. Então, mesmo que o sublocatário entre ali e não pague nada, Casas Bahia tem que pagar. E assim, o risco Casas Bahia continua. Então, isso aqui, assim, pra mim, foi a primeira vez que apareceu isso aqui no relatório. E pra mim mostrou muito que, tipo, pô, velho, não mudou nada, não mudou absolutamente nada, só gastou dinheiro do cotista aí à toa pra fazer um negócio desse. E assim, o mercado nem se ligou com isso, né? Agora eu não sei se essa subida toda de ontem foi muito em função disso, eu acredito que não, sabe? Eu acredito que o mercado como um todo está subindo, né? Às vezes tem alguma informação privilegiada, alguma coisa assim, mas assim, o mercado todo está subindo, mas isso aqui pra mim, cara, pô, não faz sentido nenhum, sabe? Seguindo. O aluguel médio, que eu falei para vocês, né? O aluguel médio está em R$ 25,90, mas a gente vê aqui que o São José dos Pinhais derruba muito, joga para R$ 18,50, enquanto os outros o mínimo é 24. Então, se não tivesse esse carinha aqui, esse valor aqui seria bem mais alto. Seguindo, a gente vê aqui por receita contratada, 37% de contrato atípico e 62% típico. Índice de reajuste IPCA, o maior de todos, 91%, aí tem 91%, aí tem IGPM aqui também. Aqui, os galpões dele, tudo no raio de 30, né? Em São Paulo, 41,5% está concentrado em São Paulo. Aí temos aqui Paraná, Amazonas e Minas Gerais. Região, Sudeste é a maior de todas.
Os reajustes aqui por IPCA e IGPM, nesse mês de outubro teve 13% em reajuste em IPCA e praticamente zero em IGPM. Vencimento dos contratos e revisional, para 2025 não tem nada de vencimento, revisional ainda tem 8,2%. Vacância física e inadimplência, tá zerado. Aqui as obrigações, então tem uma alavancagem aí de quase 20%, são 355 milhões. Os custos aqui, IPCA, 66% atrelado a IPCA mais 7,67 e 34% a CDI mais 2,18. Dívida CDI essa bem cara aqui, viu? E essa dívida CDI são duas que dá 122 milhões aí, 123 milhões. Aqui nós temos o cronograma de amortização. Então hoje ele tem 25 milhões aí de caixa. Assim, isso aqui vai dar para ele ficar aí até metade, podemos falar assim, até metade de 2027. Tem que ver direitinho aqui como que tá essas dívidas aqui, mas assim, até a metade de 27 ele tem caixa aí, né? A gente tá falando de um ano só, viu? Porque a gente já tá no final desse ano de 2025. Aqui a gente vê o portfólio, aqui do Mercado Livre, quanto que ele detém? 56%, quase acertei, eu falei 55%, né? Então, assim, ainda tem a questão do seguinte, ele tem isso aqui de caixa, mas logo ele precisa começar a fazer a expansão lá do Mercado Livre, né? Então, vamos ver como que ele vai fazer aqui, né? Precisa emitir, não tem como emitir, a cota está distante aí do patrimonial, e logo vai começar a ter custos aí para construir. Ou será que vai continuar fazendo o CRI, igual foi feito aqui para construir o galpão? E aí vai pressionar mais ainda o resultado. Vamos ficar de olho em relação a isso, tá? Aí aqui uma tabelinha que ele sempre está deixando, né? O valor da cota patrimonial, 110, o valor do mercado, 87, valor por metro quadrado, 3.000. Se você comprasse a patrimonial, o valor por metro quadrado sairia 3.362, a mercado sai 2.828, um desconto de 16%. E aqui nós temos os galpões dele, então o Dutra, né? Que é um contrato típico. Aí temos aqui o São José dos Pinhais, que é um contrato atípico com a Casas Bahia. Aqui o outro da Casas Bahia é o Contagem, que é um contrato típico. Então, assim, nesses dois aqui, 92 mil metros quadrados, 74 mil metros quadrados. A Casas Bahia ainda pode pegar e fazer sublocação deles. Então, assim, não mudou nada aqui, sabe? Não mudou absolutamente nada. E é isso, pessoal. Não tem mais nada do que falar não aqui de HSLG. O destaque do mês, eu quero trazer dois destaques, até só para não falar que eu falo mal, tá? Primeiro, vou falar o destaque positivo, foi o aumento aí da distribuição em mais 2%, em mais 2 centavos, apesar que dava para aumentar mais, mas ok. Então, assim, foi esse o destaque que eu vejo como positivo. E o destaque negativo, para mim, ainda está dentro dessa parte do destaque positivo, que ele aumentou 2 centavos, mas daria para aumentar muito mais. Aí tem a questão também dessa reserva que está muito grande e ele vai querer ficar segurando isso para potencializar os rendimentos quando começarem a fazer corte da taxa Selic, para ver se o fundo caminha mais rápido ainda, para ele conseguir emitir, fazer alguma coisa assim. E o principal de todos para mim é essa questão aí com a Casas Bahia. Porque assim, quando ele fez essa negociação, a gente elogiou bastante, pô, vai ficar bom. Ele sair um pouco desse risco da Casas Bahia, colocar um outro inquilino lá, alguma coisa assim, porque a gente imaginou que a Casas Bahia devolveria ali uma parte do galpão e você alugaria para um outro. Não. O trato foi, você pode fazer sublocação, você fazendo sublocação, a gente teria, entre aspas, uma exposição a outro cliente, só que você continua sendo responsável pelo pagamento de 100% daquilo. Aí, tipo assim, não mudou nada, não mudou absolutamente nada. O risco Casas Bahia continua dentro do portfólio, ponto. Então é isso, galera, não tem mais o que falar não, mais um mês de HSLG. Então, se for qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, tá? Se gostou, deixa o like, se gostou mais ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos, segue lá no Instagram também, @filhaquestão. E é isso, galera.